Mais uma terça-feira, ou seja, teve uma festa junina, né? E a gente não pôde estar no ar, mas voltamos novamente, juntamente com o nosso pastor Oséias, grande amigo nosso de muitos anos, né? E hoje, pastor Oséias, nós estamos aqui entre amigos, né? Uma conversa entre amigos. Hoje não é debate. Hoje eu e o pastor Oséias estamos aqui entre amigos para relatar alguns assuntos, pastor Oséias, que realmente até chega a deixar a gente um pouco meio maluco, né? Porque acontece tanta coisa nos dias de hoje, no meio do evangelho, que a gente fica meio confuso. Mas estamos aqui para poder falar algo importante que durante esses dias, né, o que aconteceu. Vamos até falar um pouquinho da Copa do Mundo. Hoje não tem nada a ver com o esporte, né? Como o nosso irmão Ivan fez um trabalho ontem excelente, né? Um bate-papo esportivo. Mas nós vamos falar aqui um pouquinho sobre esse assunto, que também nós vamos utilizar a palavra para a gente entender mais sobre esses assuntos que acontecem no dia a dia. Pastor Oséias, para mim é um prazer te receber aqui novamente. E só para lembrar aqui, nós vamos estar aqui sempre rente aqui, viu? Para poder estar passando palavra para as pessoas, né? Receber alguns colegas. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Pastor Oséias, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Paz e graça, pastor Rony, paz e graça, Dida, paz e graça a todos os telespectadores que estão ouvindo essa nobre programação. Para nós outros, pastor Rony, é um prazer inenarrável estar aqui comungando da palavra de Deus, trazendo assuntos contemporâneos para que venha assim elucidar, esclarecer algumas dúvidas que temos em nosso meio, sobretudo no reino de Deus, na igreja de Cristo, na noiva do Cordeiro, que vai adentrar nas mansões celestiais. Pastor Oséias, nós temos um tema hoje aqui muito importante, onde nós vamos conversar aqui entre amigos, né? Eu convidei um colega, mas ele não pôde estar aqui presente. Mas nós vamos falar sobre esse tema importante, né? Onde nós vamos falar sobre o que fizeram com o altar do Senhor. Pastor Oséias é forte. Eu vou ler um versículo aqui da palavra de Deus. Eu estou sem a Bíblia, porque vou fazer um pedido, uma Bíblia, né, com a letra maior, para a gente poder ler. Por isso que o pastor Oséias veio com a Bíblia. Eu não vi com a Bíblia, gente, por causa disso, viu? Nós vamos comprar uma Bíblia com a letra maior para eu poder estar lendo aqui no programa às terça-feira. E tenho certeza que o Senhor, Ele vai estar abençoando as nossas vidas a cada dia. Vou ler aqui só um versículo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se achegará a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava em ruína. É um versículo, pastor Oséias, interessante. Aí eu faço aquela velha pergunta, pastor Oséias, que isso a gente vai se interagir aqui. O que está acontecendo hoje, pastor Oséias, no altar do Senhor? O altar do Senhor no dia de hoje, eu estou me referindo à igreja, né? Onde está lá o púlpito, o altar. Será que as pessoas perderam o respeito? O altar se tornou ruína, pastor Oséias? Pastor Rony, eu creio que muitas pessoas têm banalizado o altar do Senhor. A Bíblia diz que o altar, ele é sagrado, porque o altar é onde vai a direção de Deus para a igreja. O altar se entende-se um lugar de consagração, ressignificação, santificação, para que as instruções do alto céus possam ser dadas à igreja. E eu creio, pastor Rony, que nos nossos dias há muitas coisas para reconsiderar. Por exemplo,
Eu acho que o altar é um lugar aonde a santificação e as coisas de Deus devem ser levadas a sério. Em primeiro lugar, existem muitas igrejas, falando do nosso contexto, que acaba mistificando o altar, com algumas práticas, com algumas atitudes impertinentes que ao longo do programa nós vamos trazer aqui, pois a Bíblia fala que nós devemos santificar o altar. Lembrando que o altar, pastor Rony, não é somente, perceba bem, a nossa vida, porque nós somos um altar, um sacrifício vivo diante do Senhor. Porém, Deus, ele instituiu, né, o altar, que é aonde os homens de Deus, eles dão direção, baseado pelo Espírito Santo, à igreja do Senhor, a maior instituição da terra, que é a igreja do Senhor. Infelizmente, algumas práticas como misticismo, como quebra de paradigmas dos dogmas cristãos, como até mesmo vendas de objetos, como acontecia até mesmo no tempo de Jesus, aonde Jesus chegou lá no meio do templo, e Jesus ele ficou indignado porque fazia ali, pastor Rony, do templo, né, uma casa de comércio. E perceba, todos vocês sabem disso, não precisa ser nenhum PhD em teologia, que a indignação de Jesus foi tanta que ele chicoteou os mercadores. Está escrito na Bíblia, está na Bíblia, ninguém apagou esse acontecimento. E digo mais, se Jesus estivesse hoje, ele faria a mesma coisa. O altar não é um lugar de negócio, não. Hoje eu vejo, infelizmente, algumas igrejas, né, que usam o altar para fazer balcão de negócio. Eu vejo muitas igrejas usando como entretenimento barato. Eu vejo muitas igrejas colocando o altar como um ponto de misticismo e, além do mais do que isso, o que é o pior, o altar aonde o pecado se instala no meio daquela congregação. E o problema não é nem tanto assim. Deixa eu falar algo para você, pastor Zé, que eu já reparei quando o senhor falou a respeito de pessoas que vendem dentro da igreja, que acontece isso. Porque eu já vi pessoas pegar, por exemplo, chega lá na igreja, né? Isso eu corto, né? Não sei se o senhor já presenciou isso. Tem gente que pega, por exemplo, uma peça de roupa para vender, terminou o culto lá dentro da igreja, ele pega a peça de roupa, né, e sai vendendo para os irmãos dentro da igreja. Mas é isso que a Bíblia diz. O próprio Jesus, ele não aceitou que os cambistas fizessem isso dentro da igreja, porque ele falou: a minha casa será casa de oração. Pastor Zé, a gente vai entrar num assunto daqui a pouquinho que vai esquentar, porque a gente já está revoltado, chateado com a situação que está acontecendo dentro das igrejas. Lamentável, pastor. É lamentável, rapaz, um negócio desse. As pessoas pegam peça até íntima para vender dentro da igreja. É brincadeira um negócio desse? Um absurdo, pastor. Isso é forte. Um absurdo. Isso é inadmissível, né? O Jesus, ele demonstrou a sua indignação, pastor Rony. E o altar, pastor Rony, tem que ser um lugar de consagração. Consagração, oração. O altar, oração. pastor Rony, tem que ser um lugar de oração. O altar é onde as pessoas que estão ali atrai a bênção de Deus, atrai as direções do Espírito Santo de Deus. E quando a gente vê esse tipo de coisas acontecendo, né, por exemplo, vendas de objetos, venda de roupas, venda de qualquer que seja a peça ou objeto, isso ele profana o altar. Existem três coisas que Jesus ele sempre orientou: o sacrilégio, né, a profanação e a blasfêmia, né? A profanação é quando você pega algo que é sagrado e coloca de uma forma banal, né? Algo que Jesus ele separou e você coloca de uma forma
banal, você configura uma profanação, né? É necessário salientar que as pessoas que acabam fazendo uso da profanação, ela vai dar conta a Deus, porque é um pecado gravíssimo, né? E eu vejo, pastor Rony, que infelizmente, falo pelo Brasil afora, né, que nós vimos em várias reportagens, né, pelas mídias sociais, né, pelas redes sociais, tem igrejas que vendem, como o senhor falou, roupas, né, até roupas íntimas, né, vende caroço de feijão, vende caroço de arroz, vende caroço de abóbora, seja lá o que for. Isso é uma profanação do altar. O altar é santo. A Bíblia fala que santificai-vos, porque eu vou fazer maravilha no meio de vós. E o altar, pastor Rony, requer 3 coisas: compromisso, disciplina e santificação. E só para complementar, pastor Zé, também zelo, viu? Zelo. Porque em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, aqui é Bíblia, gente, é palavra. E as pessoas estão brincando com o altar do Senhor. Então, está chegando o tempo, pastor Zé, que Deus está cobrando de muitas pessoas que estão usando o altar de Deus para fazer algo que realmente desagrada aos olhos dele, né? Usa o altar de Deus para tanta coisa que nós vamos falar aqui, que a gente está só começando. Mas tem coisas que nós vamos falar aqui, já conversei com o pastor Osés fora do ar, nós vamos falar sobre esse assunto. Você que ainda está entrando na programação, chame outras pessoas, porque nós vamos falar sobre algo interessante aqui, que está acontecendo no altar das igrejas. Não é só em Conceição da Feira, em vários lugares está acontecendo isso. Então comece a chamar as pessoas aí para assistir essa programação, porque nós vamos falar algo aqui terrível que está acontecendo diante, ou seja, dos olhos de Deus. Deus vendo tudo isso, pastor Osés, no altar. Eu vou ler agora a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, que diz assim: nós não vamos esconder aqui nada, vamos falar o que está acontecendo nos altares das igrejas. Olha o que a Bíblia diz, versículo 10: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. Pastor Zé. Meu Deus do céu, pastor. Forte, pastor, forte. E eu vou dizer mais, quem está matando hoje os profetas do Senhor, infelizmente, eu vou falar para você, são pessoas dentro da igreja, irmãos, têm matado profetas. Tem hoje ovelhas que quer fazer o que quer dentro do altar, né? Às vezes nós, líderes, pastor Oséias, damos oportunidade para pessoas adorar a Deus. E o pau vai quebrar aqui, viu? E eles adoram em pecado em cima do altar. Verdade. E tem lideranças também responsáveis que colocam pessoas para estar no altar fazendo coisas erradas, né, diante de Deus, mas estão lá louvando, estão pregando, né? Vamos falar mais coisas aí sobre o altar. Ou seja, e por isso a igreja está sendo morta, profetas estão morrendo, porque a igreja está perdendo o equilíbrio espiritual, pastor Osés. Verdade, pastor Rony. Pastor Rony, eu gostaria de ler também um texto que se encontra aqui. Fica à vontade. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pastor Rony, aqui eu aprendo alguns princípios que devem ser enfatizados. Eu já ouvi muitas histórias, né? Às vezes o camarada, ele tem algum dom, né? O dom é irrevogável. Porém, a pessoa não tem um compromisso com Deus,
e muitas igrejas falam, olha, eu vou chamar fulano porque ele prega bem, eu vou chamar fulano porque canta bem, eu vou chamar fulano porque ele tem tal dom, toca bem, mas ele não tem vida no altar. E muitas das vezes, pastor Rony, a igreja, o pastor, quando chama este tipo de indivíduo, ele compromete a igreja. Às vezes o pastor chama a pessoa e depois a igreja começa a ficar perturbada e não sabe por quê. Porque aquela pessoa que está ali, ela vem com o espírito, né, e começa a atormentar a vida das pessoas, porque o pecado, ele destrói o homem, o pecado, ele separa o homem de Deus, o pecado, ele pode ser fatal. E eu sempre digo que é melhor você contar com uma pessoa que chega cheia do Espírito Santo, mas não é conhecida, e daí? Mas não tem tantas visualizações no Instagram, nas redes sociais, e daí? Mas é homem de Deus. Eu sempre falo que não devemos julgar as pessoas com a régua que muitas das vezes as pessoas do nosso meio, pastor Rony, da igreja, têm julgado. Olha, eu vou trazer pastor fulano de tal, ele pode ser adúltero, ele pode ser estelionatário, ele pode ser o que for, mas para alguns pastores, pelo fato de ele ter seguidores, pelo fato de ele ter pessoas que o seguem aos milhões, ele vai ser usado ali e nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque o que ele vai deixar ali é um rastro de destruição. É apenas aquela cortina de fumaça. Você chama um pregador, vamos supor, um pregador que tem 3, 4 milhões de seguidores. Esse pregador não tem vida com Deus. Esse pregador anda fazendo coisas erradas, né? Ele anda em prostituição, ele anda em adultério, ele anda roubando a igreja, em estelionatário, né? Muitas coisas erradas. E quando o pastor chama esse tipo de pessoa, ele sabe, eu já vi até mesmo o pastor Rony, muitos pastores falando, olha, é o seguinte, eu vou chamar fulano de tal, mas outro pastor interroga, mas fulano de tal tem uma vida pregressa, ele falou, não importa, importa que ele vai atrair pessoas, ele vai chamar multidão, e aí a igreja vai encher. Gente, o que é que adianta isso? A igreja enche num dia, esvazia no outro. E depois que aquele homem sai, a igreja começa a ter confusão, começa a ter briga entre obreiros, os irmãos começam a se contender com o outro, começa a acontecer coisa da igreja que anteriormente não tinha por causa desse tipo de pessoa. No entanto, você chamar o irmãozinho, o pastor, simples, humilde, mas homem de Deus, cheio do Espírito Santo, né? E você traz ele ali, ele traz uma palavra sucinta, uma palavra abençoada, e a igreja recebe, e a igreja fica em uma saúde espiritual tremenda. E com isso não estou dizendo que não tem homem de Deus que seja famoso, não tem um homem de Deus que tenha milhões de seguidores, que não seja homem de Deus. Tem sim. Eu conheço muitos homens de Deus que têm muitos seguidores no Instagram, muitos seguidores nas redes sociais, e são uma bênção. Você traz na sua igreja, a sua igreja edificada, a sua igreja se torna uma bênção. Porém, o contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Quando você tem critérios, pastor Rony, para chamar pessoas de Deus, você vai orar, e o Espírito Santo de Deus vai lhe revelar quem é ou não. E muitas das vezes o que acontece é o seguinte, as pessoas, alguns pastores, eles querem ver resultados. Ele não olha o reino de Deus como algo sublime. Ele olha como algo que fosse uma empresa, um resultado. Não, eu vou chamar aqui pastor fulano de tal, porque tem 13 milhões e a igreja vai lotar, a igreja vai encher, a igreja vai fazer isso, vai fazer aquilo. E como passar do tempo, o que a gente vê? A gente vê a igreja realmente, ela fica até mesmo destruída. Infelizmente é isso, destruída. Igreja, ministério sucumbe, ministério vai a pique, ministério vai até mesmo desaparece, porque por conta desses tipos de comportamento, que é um dos tipos de comportamento. Eu sempre ouvi pastor Eliel, que foi nosso pastor, meu pai esteve aqui, ele falou aqui da história do pastor Eliel, né? Pastor Eliel ganhou meu pai para Cristo, né? Meu pai me ganhou para Cristo, e pastor Eliel, ele fundou várias igrejas, e uma das coisas que pastor Eliel sempre deixava era o seguinte: o altar tem que ser preservado,
né? Às vezes, como ela é em Betel é uma das igrejas, como foi falado aqui, uma das igrejas mais históricas aqui da cidade, mas Betel sempre foi uma igreja muito criteriosa. Não subia e nem sobe lá qualquer pessoa no altar de Betel, né? Não qualquer um que sobe no lugar em Betel. O senhor, pastor Rony, tem a mesma prática que eu conheço. O senhor procura saber quem é a história do pastor, quem é o pastor, se o pastor ele tem vida com Deus, né? O senhor não quer saber se o pastor ele vai trazer pessoas apenas para dizimar, pessoas apenas como curiosidade. O senhor quer ver a qualidade, o senhor quer ver a essência do Espírito Santo ali naquela igreja, na sua igreja, né, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E não venha ter um oba-oba, não venha ter apenas uma performance espiritual, e com o passar do tempo, o prejuízo vai ficar ali, né? O que nós vemos, infelizmente, é isso que tem acontecido em muitas igrejas, inclusive até igrejas históricas no Brasil afora. Mas aí que eu falo, pastor, às vezes que a igreja de hoje mudou, né? A igreja mudou, não é como antigamente. Eu tenho saudade da igreja de 96. Verdade. Né, pastor Zé? 96. Por quê? Quando naquela época, antes das pessoas subir ao altar, elas dobravam os seus joelhos diante do altar ali. Ó. Verdade. Orava a Deus, para quê? Para Deus manifestar a presença dele, a glória. E depois eles subiam no altar para louvar. E quantas das vezes já vi pessoas ali em cima do altar de joelho orando, e hoje acabou isso. As pessoas não respeitam o altar, sobe de qualquer jeito, sobe em pecado, sobe com vários tipos de algo que desagrada a Deus, e na verdade, infelizmente, a igreja do Senhor tem perdido a visão. O que é que está acontecendo hoje no altar? O que é que está sendo feito agora no altar? O altar é consagrado a Deus ou não? Fizeram uma pergunta a um pregador mirim e falaram para ele, vem cá, a igreja é um local consagrado a Deus? E ele disse que era, já o outro não concordou. Disse que estava se referindo às pessoas. Não. Desde quando, pastor Zé, você pode concordar comigo, desde quando você coloca uma pedra fundamental na igreja, ela já é consagrada ao Senhor. Eu não posso chegar ali e colocar a minha igreja, colocar ali um salão de festa? Não. Não tem como. Não. Se é consagrado, como é que eu vou colocar ali um salão de festa? É o que nós vamos entrar daqui a pouco falando desse assunto. O altar de Deus, a igreja do Senhor, não é um salão de festa, gente. Não. Pastor Rony, é exatamente isso. Eu tenho um canal no YouTube também, e eu estava decorrendo, pastor, discorrendo sobre esse assunto também, quando alguém me indagou, mas a igreja somos nós. Eu falei, opa, é verdade, a igreja somos nós. Mas a Bíblia fala que nós devemos congregar, e a Bíblia fala outro aspecto, que Deus separou ali através de Davi e Salomão um lugar para que ele se fizesse presente. Você não vai adorar a Deus no meio da rua. Perguntei à pessoa, você vai adorar? Não. No sentido de você vai congregar, fazer um culto no meio da rua. Não existe isso. Claro que você vai, onde você vai adorar, você vai carregar Deus no seu coração. Mas no sentido de você pegar um lugar ali para você fazer uma igreja na rua. Não existe isso. Você não vai chegar no shopping, vai fazer uma reunião ali, olha, vou congregar no shopping. Não existe isso. Você vai chegar, olha, vou congregar agora no meio do rio. Não existe isso. Existe um lugar próprio, né? A igreja é isso, um lugar próprio que você consagra ali a Deus, né? Que a pessoa vai se consagrar a Deus, o ministério, né? Ele vai, através das pessoas ali instituídas, consagrar a Deus e vai fazer um altar de adoração a Deus. E lembrando que, pastor Rony, por exemplo, se você for observar o estádio, para que serve o estádio? Para as pessoas irem lá para poder torcer para o seu time. Né? Nada contra, tudo bem. Para que existe até mesmo um teatro, para as pessoas, né, verem uma peça de teatro, né? Tudo bem, é o objetivo daquela instituição, né? E vice-versa. Então, a igreja foi instituída por Deus, né, que é a reunião de todos nós, né, para poder adorarmos a Deus em um lugar específico. E esse lugar específico, ele
é consagrado ao Senhor. A Bíblia fala que não entrarão no céu, vai entrar no céu os impuros, né? Não vai entrar no reino de Deus aquele que comete toda sorte de torpeza. Então, o reino dos céus, ele é a posteriori, né? O reino de Deus, né, é posteriori. Então, você precisa saber que você precisa começar a treinar para chegar no céu aqui. Né? Você vai se santificar aqui. Agora, quando eu vejo algumas pessoas banalizando a igreja, banalizando o altar, eu fico muito triste, pastor Rony. Eu, infelizmente, fico muito triste quando eu vejo algumas organizações, né, eclesiásticas, até mesmo algumas igrejas, ela confundindo as coisas. Outra coisa, pastor Rony, que eu fico assim, eu falei, meu Deus do céu, área VIP dentro de igreja. Eu vi um dia de um pastor aí, famosíssimo na internet, né, com a igreja famosíssima no Brasil, né, e com área VIP dentro de igreja. Eu falei, meu Deus do céu, como é isso aí? Eles são anjos, são vice-anjos, são vice-deus? Como é, Dida? Me explica aí, pastor Rony. Realmente, pastor, você falou algo interessante aí. Meu Deus do céu. Hoje, infelizmente, está assim, viu, nas igrejas, né? É um lugar VIP. No caso, eu acho que deve ser assim, ó. Se eu estiver sentado num local que é VIP, eu sentei sem saber, com certeza vai me botar para fora, né? Vai colocar o maioral, né? E isso está acontecendo na igreja, mas só que a Bíblia diz que Jesus, ele é para todos, né? Então, só para a gente lembrar aqui rapidinho, daqui a pouco nós vamos entrar num assunto, para você que vai assistir depois, porque a gente faltou anunciar, né, para mais pessoas, porque foi algo assim rápido, teve o festejo junino e a gente não teve aquela comunicação e houve muita correria aqui, mas nós vamos estar anunciando antes, né, a outra programação de terça-feira, mas você que vai assistir vai entender o que está acontecendo nessa conversa entre amigos. Pastor Osés, daqui a pouquinho nós vamos falar algo aqui que vai, talvez vai chocar algumas igrejas, vai chocar, né? Dida já fica ali já nervoso, mas vai chocar algumas igrejas daqui da cidade e de outras também. As pessoas que vão assistir vão entender e vão dizer, não, realmente está correto. Mas hoje está acontecendo dentro da igreja, o que o pastor Zé falou aqui, ele está corretíssimo, tem lugares VIPs dentro das igrejas, tem. Quer dizer, se chegar um camarada lá, um pobre, ou seja, como fala um pobre, uma pessoa, um mendigo de rua, sentar em uma cadeira dessa, ele vai ser expulso, vai ser até preso. Com certeza, pastor. Né? Infelizmente, o que é que está acontecendo com o altar do Senhor? O altar é o lugar de adoração. O altar eu posso me prostrar, falar com Deus, qualquer pessoa, mas tem que ter um VIP ali próximo do altar para receber a bênção, né? E outras coisas também que eu não quero nem falar, mas tem dentro da igreja, né, de pastores que coloca pessoas que não tem nada a ver com o evangelho, rapaz. Para falar algo que não tem nada a ver com a palavra. Verdade. É para a gente não falar assim, mas infelizmente acontece isso. É uma realidade, pastor. É realidade. O altar de Deus é onde nós pregamos a palavra do Senhor. E acabou aquela época, pastor Zé está ministrando a lacura no altar, não acontece mais. Por quê? Porque as pessoas têm sujado o altar, rapaz. Verdade. O altar está impuro. E não acontece mais cura divina. Paralítico não levanta mais. Né? Pessoas com enfermidade, lembra naquela época que a gente orava, colocava a mão sobre os enfermos, né? Dida daquela época, né? Também, quem é mais que é daquela época? Ivan, que está aí falando do meu óculos, que vai me abençoar um óculos perto de longe, né? Disse para o Zé tomar cuidado aí, viu, por causa do lombo aí. Viu, pastor Zé? Dida está aqui falando aqui, ó. Eu quero, Deus abençoe. A nossa irmã também, a esposa do pastor Osés, Carla. Olá, boa noite, Deus abençoe. Vocês estão participando conosco, mas eu sei que vai ter mais pessoas participando. Josimar também, Deus abençoe, da JH Motos, Deus abençoe. Está aí assistindo, não perde a nossa programação. Eu dou valor a esse abençoado, porque meu irmão... Um abraço para Jó, Deus abençoe. Jó é uma bênção, né? É a JH Motos, né? Deixa eu falar aqui, a JH Motos, irmãos, é onde você pode comprar a sua melhor peça de moto, viu?
Não tem outro lugar. É lá, só chamar Jó, quero uma peça boa aí para minha moto aí. É peça, meu irmão, boa, original, né? Não é peça de segundo grau, não. É peça boa. Então você pode comprar ali na JH Motos, viu? Ficar ali próximo à delegacia, tá bom, meu irmão? Então você vai ser bem recebido. Jó, prepara lá, Jó, um cafezinho pro povo aí, viu? Porque eles vão chegar aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Zé, fica à vontade que depois nós vamos a um comercial e vamos falar sobre um assunto. Vai pegar fogo, pastor Zé. Amém, pastor. Amém. E o nosso interesse aqui é esclarecer esse programa, um programa de informação, um programa para que as pessoas venham abrir a mente sobre coisas que têm acontecido em nosso meio. E quando nós falamos, pastor Ronde, nós falamos pelo Brasil afora, porque hoje nós temos um acesso à informação, que é esse objeto aqui, que nos deixa atenados, atualizados com tudo que acontece. Algo que acontece na igreja lá do Rio Grande do Sul, da igreja da Paraíba, do Amazonas, porque nós somos corpo. E pastor Rony, e seja onde for, nós não estamos aqui para ser melhor do que ninguém. Nós estamos aqui para trazer luz, porque o evangelho, ele traz luz. E eu quero dizer, pastor Rony, que esse programa tem sido uma bênção para muitas pessoas. Tem pessoas que já chegou para mim e falou: pastor Osés, eu fui abençoado naquele programa que vocês fizeram. Me trouxe luz, me trouxe esclarecimento, algo que eu estava em trevas, algo que eu não conseguia ver pelos olhos espirituais. Por isso, há necessidade desse programa. E eu digo sempre, pastor Rony, que aonde a luz chega, as trevas, elas se dissipam. Aonde a luz chega, as trevas, elas vão ter que sair. E quando a gente vem com a palavra de Deus, que traz luz, as trevas, ela acaba se dissipando. E sobretudo, pastor Rony, sobre essa coisa tão sensível, maravilhosa, que nós devemos proteger, nós devemos guardar, nós devemos ter todo o zelo, amor, carinho possível, que é o altar de Deus. Só para a gente concluir aqui, teve, como o senhor falou, de pessoas que já lhe chamaram para falar do programa, que foi abençoado. Teve pessoas que já me procuraram, que nem evangélico é, mas diz que está gostando da programação. Alguns não dá para assistir ao vivo, mas assistir depois, que esse programa aqui, gente, está aqui ao vivo, mas vai continuar, viu? E aí vocês vão poder assistir e vai entender o que nós estamos falando. E teve alguns que assistiram e falaram: pastor, gostei da programação, gostei do que o pastor Zé falou. Então, coisas que a gente vai ouvindo na rua, as pessoas falando que gosta dessa programação. E essa programação não vai parar. E eu estou convidando o pastor Zé aqui ao vivo para estar conosco, sempre nessa programação. Vou estar convidando pessoas também, pastor Zé, puder convidar alguém conhecido, convide, nós vamos fazer aqui uma conversa entre amigos, né? E quando também tiver debate, nós vamos fazer debate aqui, vai estar eu, pastor Zé, mais outro pastor, o irmão missionário, mas nós vamos trazer também pastores que pessoas, infelizmente, dá como esquecido, né? Você já viu aquele que é maioral, esquece o menor? Nós vamos trazer para cá. Para quê? Para ele falar da sua igreja, do seu ministério. Então, aqui, esse trabalho aqui que está sendo realizado é para a glória de Deus. E muitas pessoas vão ser abençoadas em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós voltamos, porque nós vamos falar sobre algo, pastor Zé, que vai afetar muitas igrejas. Voltamos daqui a pouco. JH Motos. Peças e acessórios para a sua moto. Aqui você encontra tudo o que sua moto precisa para rodar com segurança, desempenho e estilo. Peças de reposição, acessórios e produtos selecionados para garantir o melhor custo-benefício. JH Variedades. Artigos evangélicos, o lugar certo para encontrar tudo o que você precisa para a sua caminhada cristã. Aqui você encontra bíblias, folhetos, óleo ungido e diversos artigos evangélicos, selecionados com cuidado para edificar a sua vida espiritual e também para presentear quem você ama. É isso, estamos de volta na JHRTV, no programa Alerta Bíblico, Conversa entre Amigos. Está aí o pastor Zés falando sobre um assunto interessante que muitas pessoas precisam ouvir. E agora nós vamos falar de algo que vai realmente, pastor Zés,
sacudir algumas igrejas, pastores ou igrejas, não fiquem zangados com a gente. Tem gente que já chega na rua e fala, rapaz, tu é doido, tu fala um bocado de coisa lá, o pessoal vai lhe pegar. Não, eu não estou falando para ofender ninguém, é um alerta bíblico para vocês. Por quê? Nós temos que nos alertar, gente. A igreja, pastor Zé, tem que acordar. Verdade, né, pastor. para esse tipo de coisa. Verdade. E nós vamos falar agora o que aconteceu, gente, durante a Copa do Mundo. Meu Deus. Foi por isso que o Brasil perdeu. Gente. Oh, Jesus. Já está desesperado ali. Vai embora não, medida. Vai embora não. Ivan, vem segurar a Dida aqui, Ivan, pelo amor de Deus. Ivan, eu não sei se ele vai concordar comigo, mas, gente, o que aconteceu durante essa Copa foi de deixar a igreja de cabeça para baixo. Verdade. Eu vi algo, pastor Osés, que terrível, né? Alguns que já estão entrando aí na live para poder assistir no YouTube. Deixa eu falar para você que vai assistir. Durante essa Copa do Mundo, afetou muitas igrejas. Eu acho que os pastores ficaram loucos. As igrejas endoideceram, pastor Osés. Verdade. Sabe o que aconteceu? Já que nós já estamos falando do altar, nós não estamos saindo aqui de tema, não. Está no tema. Está no tema. Entendeu? Olha o que está acontecendo. Olha o que aconteceu na Copa do Mundo. Eu vi na internet, né? Pastores colocaram telão no altar, gente, para assistir, pastor Oséias, a Copa do Mundo ao vivo, no local onde foi consagrado só para adorar a Deus. Você está vendo porque eu estou revoltado com essa situação? E não à toa, né, pastor Rony? Não à toa porque o altar, como nós falamos aqui, é um lugar de adoração ao Senhor, é um lugar de santificação. Gente, e com isso, pastor Rony, se a igreja ela quiser fazer um evento fora da igreja, gente, quer fazer um lugar para assistir a Copa do Mundo? Alugue um local, um espaço, né? Um espaço, né? Coloque no meio da rua, né? Todo mundo vai apoiar, as instituições públicas, todo mundo vai apoiar. Tem igrejas que o pastor foi sábio, ele fez algo, né, fora ali da igreja, né? Mas você pegar a igreja do Senhor, colocar num altar, isso é idolatria, gente, pelo amor de Deus. E o pessoal ainda gritando, torcendo dentro da igreja. E o pastor Rony, primeiro que vai ter ímpio, que você não vai botar ímpio para fora. Verdade. Né? Que vai chegar lá e vai dar nome. Né? Que você não vai segurar a boca do ímpio. Está todo mundo lá, o telão para todo mundo assistir. Verdade. Né? Quando você coloca um telão dentro da igreja, todo mundo vai assistir. Vai ser pessoas que são cristãos, né, santos, e também pessoas que não têm compromisso com Deus. Né? Que você não vai fazer acepção de pessoas. Já começa por aí. E nem todo mundo vai estar no mesmo espírito. Né? E outra coisa, pastor Rony, como nós falamos aqui, o altar, a igreja, a nave da igreja, o templo da igreja, por exemplo, eu já vi também, pastor Rony, pastores colocando, tanto aqui como nos Estados Unidos, que é até uma cultura dos Estados Unidos, que eu acho totalmente errada, o UFC dentro de igreja, da nave da igreja. Misericórdia. Eu achei um absurdo. Pastores colocando o UFC, né, luta, né, o esporte de luta dentro da nave da igreja. Né? Porque a igreja era muito grande, dizendo o pastor que era uma forma de evangelismo. Gente, vamos ter sabedoria, vamos ter ciência. A Bíblia fala que vos darei pastores que orientem segundo sabedoria e inteligência. E eu creio que isso, em vez de chamar o povo, chamar as pessoas para o entendimento, acaba afastando. Por quê, pastor Rony? Se nós nos igualarmos às pessoas do mundo, que objetivo vai ter? Como é que a gente vai conseguir ganhar almas? Eu preciso fumar para chamar uma pessoa, para dizer, para ganhar uma pessoa para Cristo, para eu ganhar aquela pessoa que está fumando? Não. Você no Evangelho, o Evangelho que vai fazer diferença é o Espírito Santo. A pessoa vai dizendo, mas estou evangelizando, pastor. Gente, vamos ter consciência. Vamos ter consciência. Tem um filósofo que ele fala sobre a questão da consciência.
né? Então, Edmund Russell, ele fala sobre a questão da consciência. Vamos ter a questão da consciência, a consciência bíblica cristã, né? Hoje nós falamos sobre a consciência cristã todos os anos, mas a consciência cristã também é para isso, para que possamos ter uma ressalva, né? E com isso, irmãos, não estou dizendo que cristão ele não pode, que jogo é pecado, que você não pode assistir um jogo de futebol. Pelo contrário, né? Pelo contrário, você pode assistir um jogo de futebol, sim, né? Outra coisa, se o seu pastor falou, olha, é a hora do culto, vá para o culto, né? Deixa o jogo de futebol lá, né? Se o seu pastor falar, olha, hoje, né, vocês podem ficar em casa, né, assistir o jogo e depois vir para o culto. É uma ordem do pastor. Mas você não pode, por exemplo, o jogo do Brasil, né? Jogo do Brasil, você vai ficar em casa, se tem culto na sua igreja, vá cultuar, vá adorar a Deus primeiramente, vá buscar Deus primeiramente. E outra coisa, clara, que foi o ponto principal, né, bastante contundente, pertinente, pastor Rony. Gente, a Bíblia fala, santificai-vos que amanhã farei maravilha no meio de vós. Não pode colocar telão no meio da nave da igreja. Qualquer outro espaço você pode até colocar. Coloque na sua casa, coloque na garagem da sua casa, na frente da rua da sua casa, alugue um galpão, alugue uma... Mas eu faço a pergunta, pastor Zé, mas não tem culto, e aí? Não tem culto, aí eu posso botar um telão no altar? Não, pastor Rony, de maneira nenhuma. Nem com culto, nem sem culto. De maneira, a igreja, gente, é um lugar... Eu tenho um carinho por tantas... Quando eu vejo a igreja de Cristo, eu me alegro por aquele lugar. Por quê? Porque eu sei que aquele lugar foi consagrado ao Senhor. Uma das maiores virtudes que eu tenho como pastor, né, é de pregar na igreja. E toda igreja que eu vou pregar, às vezes não precisa nem pregar, apenas adorar, para mim é algo inenarrável, de tão sublime que é, porque ali é a casa de Deus. É algo que eu não consigo demonstrar, porque ali é a casa de Deus. Quando eu vou pregar, ou apenas adorar, não precisa pregar não, apenas adorar, porque ali é um lugar santificado por Deus, guardado por Deus, e eu creio que a igreja ela obedece esse requisito, né? Se você quiser fazer algo, né, por exemplo, o pastor que fez lá um MMA dentro da igreja, né? Infelizmente tem igrejas, né, que ela adota esse tipo de comportamento, né? Principalmente a igreja lá de São Paulo, né? Que é notório, como a Renascer, a igreja Bola de Neve, eles têm essa cultura que eu acho que é muito equivocada, que eu acho que é muito contraditória, né? E eles precisam ressignificar essa forma, né, de evangelismo, né? Porque, defendo mais uma vez, pastor Rony, a igreja é um templo de adoração, igreja onde você vai ser restituído, restaurado por Deus, aonde você vai receber ali da instrução. Você é pastor Rony, vários anos, você chega no altar, chega na igreja, você recebe de Deus, você convoca os seus obreiros, a sua liderança, as pessoas que vão estar ali, para receber de Deus, para levar cura para o coração das pessoas, para alimentar as pessoas durante a caminhada, durante a semana. O pastor ele traz essa informação e essa revelação, essa inspiração de Deus para que as pessoas venham enfrentar a semana. Tem pessoas que chegam na sua igreja, pastor Rony, triste, abatida, Deus lhe dá uma palavra de sabedoria, uma palavra de revelação, e aquela pessoa sai dali restaurada. Tem pessoas, pastor Rony, que chegam na sua igreja, muitos até mesmo querendo dar cabo da vida, mas Deus usa o Senhor, usa qualquer outra pessoa no altar, no adoração, no louvor, e a pessoa sai dali restaurada. Então, a igreja tem esse fundamento. E eu sempre falo que a igreja ela funciona como um quartel. Todo quartel ela tem um quê? Um hospital, não é isso, pastor Rony? É verdade. Todo quartel tem um hospital. Mas a igreja ela prepara pessoas para suportar a semana. Ela prepara um povo santo, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. E nós devemos ter critérios, né? Critérios. Irmão, você que é pastor, quando você for chamar alguém para pregar na sua igreja, observe aquela pessoa. Observe aquela pessoa. Agora, o passado da pessoa não tem nada a ver. Se ela se converteu em Cristo Jesus, nada consta contra ela.
né? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Esse que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, né? Você não vai vasculhar o passado dela antes de ela aceitar Jesus. Mas procure saber a pessoa, se essa pessoa ela tem realmente uma vida no altar. Pastor Rony já vê aí pregadores em São Paulo, no Rio de Janeiro. O cara lá é o pior picareta, chegou mesmo em São Gonçalo dos Campos, o homem que estava fazendo um estrago lá em São Paulo e aprontou mil uma coisa em São Gonçalo dos Campos. Quando foi ver, né, o homem não era nada daquilo. O homem não era nada daquilo, mas se comportava, só andava de terno fino, né, só andava com a Bíblia grande, né, e enganou todo mundo. Enganou todo mundo, inclusive causando prejuízos crônicos e drásticos a muitas pessoas. Mas aí que tem, pastor Zé, rapidinho, aí tem pastores aí que não tem estrutura, né, espiritual. Por exemplo, para colocar umas pessoas dessas no altar e também, por exemplo, você vai numa igreja dessa aí, que infelizmente eles precisam mudar, né, o seu pensamento em todas as áreas, em trazer pregador, em trazer pastor, em fazer, voltando para o assunto, em fazer eventos, né, que não é cabível fazer dentro da igreja, né? Então tudo isso aí se refere ao altar, né? Deixa eu só voltar rapidinho aqui e falar sobre a questão da Copa do Mundo mesmo. Lá na igreja, eu não fechei a igreja. Eu vi colegas meus que fecharam a igreja na hora da Copa do Mundo, né? Do Jogo do Brasil. E o que acontece? Ele colocou o culto só pela manhã, mas à noite fechou a igreja. E ele falou assim que era por causa da Copa do Mundo. E aquilo ali fiquei sem entender, rapaz, como é que a pessoa faz isso, né? O que foi que eu fiz? Para os irmãos não pecar, esse é o pensamento de um líder, né? Isso serve até para a gente que tem um pensamento desse, para trazer pregadores que tenha uma índole, né, de Deus para pregar no altar. E eu fiz isso. Como o culto era 6h30 que começava, eu disse, gente, vai começar o jogo 5 horas, então podemos fazer o culto 7h30 como se fosse a sexta-feira, que sexta-feira eu começo lá 19h30 na nossa Igreja Internacional da Fé, ali no Mário Brandão. A gente começa 19h30. Eu disse, gente, então vamos colocar como se fosse o horário de sexta-feira. Então, domingo passará 19h30 e todo mundo vai assistir seu jogo normal. E quando o Brasil perder, não venha triste. Ainda falei assim. Foi profeta mesmo. E aí a galera já chegou lá na igreja, adorar ao Senhor. A gente soube misturar, dividir as coisas, né, pastor Zé? Então, é a mesma coisa, eu tenho que dividir as coisas, sabe? Quem é que eu vou trazer na igreja? O que é que eu vou fazer na igreja? Né? Eu saber o que é certo e o que é errado, porque a casa do Senhor é casa de oração, disse Jesus. Jesus ficou chateado e deu uma surra nos cambistas, porque queria fazer a igreja de Deus um altar não santificado, mas um altar impuro. Pastor Zé. Exatamente, pastor Rony, exatamente. Pastor Rony, o senhor usou que é de bom senso, né? O senhor usou de bom senso, o senhor fez algo, né, de forma sábia, né? Então, o senhor não ali profanou o altar, né? O senhor foi um homem sábio, né? Agora, o que nós podemos observar, pastor Rony, que a maioria das pessoas, das igrejas, grandes igrejas do país, né, elas fizeram algo contrário, né? Elas fizeram algo contrário. Elas pegaram, né, o telão, colocaram o telão no meio da igreja, no meio do púlpito, grandes igrejas de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Estou falando desses lugares, se aconteceu aqui por perto, não sei, mas São Paulo, Rio de Janeiro aconteceu, muitas igrejas grandes, megas igrejas, né? E o povo foi. Alguém pode dizer, pastor, o Brasil perdeu por causa disso? Eu não sei dizer se o Brasil perdeu por causa disso. Pode ser que tenha sido também, pastor Rony. Mas eu creio também que o Brasil perdeu. Aqui tem várias pessoas que falam de prova de futebol, até melhor do que a gente, mas perdeu mais por incompetência. Mas no sentido espiritual do reino. Houve muita idolatria. Houve muita idolatria. Pastor Rony. Igrejas também, idolatria. Pastor Rony, o que é idolatria? É você colocar algo na frente de Deus, gente. Se você coloca um jogador,
na frente de Deus, você idolatra aquele jogador. Se você coloca uma seleção na frente de Deus, você idolatra aquela seleção. Se você coloca um time na frente de Deus, você idolatra aquele time, né? Então, idolatria é aquilo que você coloca na frente de Deus, colocou na frente de Deus, perdeu espaço para Deus, né? Você já está idólatra. Sabe o que o povo está fazendo, pastor Zé? Só para a gente entender aqui, ó, está em Malaquias, capítulo 1, versículos 7 e 8. O povo oferecia sacrifício sem honrar ao Senhor. Meu Deus, forte, pastor Rony. Tem gente aí que não está honrando a Deus, pô. Entendeu? Está honrando mais o homem, honrando as festas, do que honrar a Deus. Você vê que, eu sempre falo lá na igreja, quando tem um time, ou Vitória, ou Bahia, né? Tem gente que faz questão de ir para o estádio torcer, gritar, vibrar, mas quando chega dentro da igreja, fica, ó, caladinho, verdade, não dá um glória, a igreja fica toda parada. Ainda critica que dá glória, né? Critica também, né? Tá dando glória e fica caladinho dentro da igreja, mas para gritar, para isso. Vai lá no estádio, vai em casa ver eles torcendo lá pelo Brasil. Verdade. Né? Rasa verdade. A camisa, grita, pula, quebra a cadeira, porque eles celebram mais ao homem do que ao próprio Deus. Então, essa palavra aqui de Malaquias, meu irmão, é realidade. O povo está fazendo sacrifício sem honrar ao Senhor. É o que está acontecendo. E lembrando, pastor Rony, que futebol é uma coisa boa, uma coisa sadia, né? Nós temos aqui o programa aqui de futebol, aqui dirigido aqui pelo nosso amigo Dida, né? O nosso amigo Ivan, são dois brilhantes, né, na área de futebol. E futebol é uma coisa, né, quem sabe comentar, como Dida, Ivan, e dentre tantos outros relevantes Ivan agora aqui. Joga dura aí. Realmente. Ele, Márcio Fiuza, Márcio Fiuza, fera. Né? Então, é uma coisa boa, uma coisa sadia. Porque muitas pessoas podem dizer, não, o futebol não é de Deus. Pelo contrário, o futebol você vai exercitar seu corpo, você vai fazer uma coisa boa, tirar jovens das drogas, jovens de outras mazelas, misérias, né? Porém, no seu contexto eclesiástico, né, tudo que você coloca na frente de Deus é idolatria. Né? Tudo que você coloca, se eu tenho pessoas que ela tem uma imagem de Neymar como acima de Deus, né, ela comete idolatria. Se tem pessoa que coloca a seleção brasileira, eu mesmo, pastor Rony, torci para a seleção brasileira até o final. Acreditou, né? Pastor? Acreditei, como brasileiro, torci, vesti a camisa, né? Vesti a camisa, fiquei, como todos os brasileiros, fiquei decepcionado. Botou a faixa do Brasil. Botou a faixa do Brasil. Sou seu seguidor. Né? E peguei a bandeira, comprou aquela vovozela, né? Oh, meu Deus do céu. Gastou dinheiro à toa, gastei dinheiro à toa, pastor. Oh, meu Deus do céu. Dava para comprar. Fiquei ali, meu amigo. Um lanche. Fiquei ali muito, né, na expectativa, mas quando perdeu, eu falei, toda honra, toda glória se dá a Deus, né? Perdeu, né? E esperamos que 2030, né? Possa ganhar, né? Possa ganhar. Que vai ganhar, né? Mas, porém, pastor Rony, tudo com ordem e com decência, né? Então, é que eu falo, meus amigos, né, irmãos, o princípio Abraão, onde tinha aqui, eu tenho um versículo, Abraão, onde ele ia, ele colocava um altar a Deus, porque Abraão foi chamado amigo de Deus, porque aonde Abraão ia, Gênesis capítulo 17, versículo 3, disse... Para você entender como vale a pena. Caiu? Pronto. Então daqui a pouco a gente volta para dar de novo. Já no finalzinho, né, rapaz? É isso aí, voltamos novamente, né? Teve um problema técnico aqui, mas estamos de volta, né? Queremos desde já agradecer ao pastor Zé e
como estávamos falando, é um homem que tem honrado a gente aqui na nossa programação, vai estar sempre conosco, nos abençoando. E eu queria honrar o pastor Oséias, né, para que ele possa guardar lá no seu escritório, viu? Amém, pastor. Guarda lá, porque eu sei que vai ser algo marcante na sua vida. Estou lhe entregando, pastor Oséias, esse presente da JHR-TV, né, patrocinado pela JH Motos, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. Por que não falar da JH Motos? Gente, é algo tremendo, né? Que Deus tem assim nos honrado nessa programação, usando nosso irmão Josimar para abençoar as pessoas, honrar as pessoas que merecem ter essa honra. Pastor Zés, o senhor é uma delas para ser honrada aqui na cidade de Conceição da Feira, como filho da cidade, mesmo morando em São Gonçalo, mas é filho da terra, e queremos te honrar no nome de Jesus. Amém, pastor Rony, glória a Deus, Deus é fiel. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Rony, pela vida do nosso irmão Dida, nosso irmão Josimar. Gostaria de mandar um abraço aí ao nosso querido, amado irmão Ivan, a minha querida amada esposa que está aí ouvindo também. Eu fico muito feliz, lisonjeado por essa nobre homenagem, né? E já estou fazendo a propaganda aqui desse programa tão sublime, tão ilustre, pastor Rony, que tem alcançado várias pessoas, o coração de várias pessoas, né? Que Deus abençoe grandemente aí o nosso irmão Josimar, que é o líder, né, dessa comunidade, e que Deus abençoe grandemente. Fico feliz por essa nobre homenagem. E finalizando, pastor Rony, o altar é sublime. Não troque o altar pela profanação. Pastor Márcio Cerqueira está aí assistindo também a nossa programação. Chegou tarde, pastor Márcio. Terça-feira vai ser forte. E outra coisa, eu vou lhe dar logo um recado, você está correndo, viu? Já lhe chamei para você vir para cá, você está com uma conversinha aí. Não, porque eu estou aqui na igreja. Coloca um obreiro aí, meu irmão, vem aqui para a gente ter uma conversa entre amigos. Você está convidado, pastor Márcio, grande amigo nosso aí. Ele falou, tá no ar, a gente pensou que não estava, mas disse que estava no ar, viu, Dida? Ah, certo. Então, pastor Márcio, assim, a programação, que Deus abençoe. E vamos ter esse prazer, vai estar aí o pastor Zés aqui, a gente quer conversar com você aqui, meu irmão. Tira essa terça-feira, pastor Márcio. Vem, pastor Márcio. Venha nos honrar aqui. Em nome de Jesus. Não, pastor Zés. Com certeza. Com certeza vai aqui abrilhantar. Agora o homem é polêmico, o pastor Rony. Pense... Mas é ele que eu quero aqui, rapaz. Eu quero ele aqui, só que ele está correndo. Pastor Márcio, pelo amor de Deus, vem estar com a gente aqui, que eu quero ter uma conversa com você aqui, pastor Zés, viu? É isso, ó, Dida falou algo interessante, que decida um tema e venha, meu irmão, viu? Que a gente vai ter uma conversa aqui. Quer ver ele vir, pastor Rony, mais Dida? Quer ver ele vir? Mande Ivan chamar ele, que ele vem na hora. Fale com o Ivan, que ele vem na hora, pode ter certeza. Ô Ivan, estou lhe solicitando aí, viu? Para você ter uma conversa com o Márcio aí, fazer esse convite para ele, porque essa só assim, ponte. Só assim ele vai ouvir você. Tem também aqui, acho que Pastor Marcos, Pastor Marcos deve ser o nome dele, né? Estou assistindo. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Gente, eu quero pedir perdão a vocês porque a gente faltou anunciar, né? Foi algo rápido, porque teve a festa junina, só para explicar antes de encerrar, e aí teve aquela correria, os meninos no futebol realizando algumas situações também, e a organização aqui no estúdio. Não houve tempo, mas essa semana eu vou pedir o pastor às vezes para estar lá divulgando. Para terça-feira a gente vai trazer uma pessoa aqui e vamos estar falando algo aqui forte na próxima terça-feira, no nome de Jesus. Estou pedindo ao pastor para me ajudar nessa terça-feira aí também. Nós vamos trazer outra pessoa e vamos estar anunciando para que todos vocês possam entrar conosco na JHR TV. Aproveite, irmãos, convide pessoas, pede para se inscrever também, viu? Na JHR TV, nós precisamos da sua força, da sua ajuda. Inscreva no canal da JHR TV, sai convidando, ó, terça-feira vai ser forte, viu? Vai ter uma programação abençoada, terça-feira o pastor Rony, pastor Zés, vai ser muito forte. Venha participar, porque Deus vai realizar uma obra na sua vida, no nome de Jesus. Pode falar, Dida, aqui ao vivo. Toda segunda-feira, JHR
Esporte com Ivan Queiroz. Mudou, foi? Eita glória. Então, venha participar segunda-feira, eu vou estar aqui colado para assistir essa programação. Está sendo uma benção com o nosso irmão Ivan Queiroz. Pode falar. Bate-papo esportivo com Ivan Queiroz, tá bom? E convidados. Que Deus abençoe e até terça, se o Senhor nos permitir. Fica com Deus. JH Motos. Peças e acessórios para a sua moto. Aqui você encontra tudo o que sua moto precisa para rodar com segurança, desempenho e estilo. Peças de reposição, acessórios e produtos selecionados para garantir o melhor custo-benefício. JH Variedades. Artigos evangélicos, o lugar certo para encontrar tudo o que você precisa para a sua caminhada cristã. Aqui você encontra bíblias, folhetos, óleo ungido e diversos artigos evangélicos, selecionados com cuidado para edificar a sua vida espiritual e também para presentear quem você ama.